Senhor presidente Juliano Paes, vereadora Alvina, demais vereadores, vice-presidente Milão, público aqui presente, ouvintes, muito boa tarde. Senhor presidente, antes de iniciar o meu assunto, eu gostaria de comentar a respeito de uma experiência que eu tive esse final de semana, especificamente sexta, sábado e domingo, que foi a experiência de oração que eu participei lá no ouvidor, ali na Vila Betânia, e é uma coisa maravilhosa. Eu presenciei vários milagres que aconteceram ali, várias pessoas que foram reveladas, e eu posso dizer que eu e a minha esposa renovamos a nossa vida neste final de semana. E quero falar aos ouvintes e às pessoas aqui presentes, se vocês ainda não tiveram oportunidade, que participem, que foi uma coisa de Deus. Eu não vou citar nenhum nome dos servos, dos pregadores, porque eu posso esquecer o nome de alguém, de algum deles. Então eu quero dar os parabéns à Renovação Carismática de Machado e aos servos todos que estavam lá, o pessoal da cozinha, que foi uma bênção na minha vida. Eu posso dizer que estou até mais leve, graças a Deus. Eu quero falar para o senhor presidente, meu primeiro assunto, aos jornalistas que aqui estão presentes, passar a eles que a Comissão Provisória do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, ela está em vigência. O início da vigência foi dia 21/2/2011 e ela tem validade até 21/5/2011. Algumas semanas atrás, o jornal Sul das Gerais publicou que o PMDB estava sem comando. Mais uma bobagem que esse jornal escreveu, porque eles, antes de escrever, eu já comentei aqui que eles têm que se informar, e se precisar, pode vir aqui procurar um vereador do PMDB, eu estou à disposição. Eu sabia que o PMDB estava tudo certo, a comissão provisória, porém o documento ainda não estava em mãos, então eu deixei para comentar quando o documento estivesse em mãos, e aqui ele está. Como eu disse, quando eu comento alguma coisa na tribuna, eu gosto de estar documentado, apesar de eu não ter uma oratória muito boa, mas eu gosto de estar documentado para que as pessoas, se quiserem cópia, possam me procurar e eu repassarei. Na semana passada, eu comecei uma retrospectiva dos pedidos nossos, dos vereadores de oposição, e eu vou continuar hoje aqui nesta reunião. Na semana que vem eu estarei novamente aqui, passando aos ouvintes e aos presentes aqui alguns pedidos nossos, simples, mas que não foram atendidos pelo nosso executivo. Esse ofício que eu estou em mãos aqui, ele é da data de 11 de março, onde os vereadores Paulina Ambulância, Belão, Alemão, Juliano Paes, na época o Juliano ainda não se encontrava com a gente, então eu não vou citar o nome do presidente não. E eu, o Alves, nós solicitamos ao executivo providências ali no Santa Luísa, na ponte, rachaduras enormes que estavam ali. O ofício está aqui, está documentado, foi 11 de março. Outro ofício também, o vereador Melão, o vereador Alemão, o vereador Alves, o vereador Paulina Ambulância, de fevereiro, 27 de fevereiro, quando foi pedido a retirada da fábrica de asfalto ali, da Vila Olímpica, e no entanto ela se encontra lá, depois de mais de 2 anos, ela ainda se encontra no mesmo local. O pedido não só dos vereadores, mas da população, onde essa fábrica de asfalto ela se encontra praticamente no centro, e ela ainda está lá, ou seja, nada foi feito. Ofício também
é 17 de fevereiro, que é vereador Alves, vereador Melão, vereador Alemão, vereador Paulinho da Ambulância, onde encaminhamos o endereço de algumas residências, como por exemplo na rua Zamir Prato de Oliveira, lá no Jardim das Oliveiras, outra rua Beija-Flor, na Vila Centenário, onde residências corriam e correm até hoje o risco de desabamento, porque até hoje ainda não foi tomado providências. Então, senhoras e senhores, o porquê de eu pegar esses ofícios e estar vindo na tribuna? Para a gente não cometer o equívoco de falar alguma coisa que não seja realmente verdade. Então, como foi comentado por vereador da base e por 2 vereadores aqui de oposição, com relação às emendas que nós fizemos, eu não poderia deixar de comentar também. O que podemos falar, por exemplo, da dívida do INSS que a Prefeitura Municipal está devendo? A gente vê como o nosso Executivo está batendo cabeça que em uma semana entra um projeto pedindo parcelamento de dívida do INSS, porque desde agosto do ano passado não estão recolhendo o INSS, e na mesma semana entra um pedido de mandado de segurança com a liminar para que a Prefeitura continue gastando em torno de R$500 mil ano, podemos se dizer praticamente à toa, porque o que está sendo feito na nossa assistência social? Senhor vereador, Pois não. Gostaria de uma parte. Pois não. Com relação a essa questão dessa dívida do INSS, e para que todos tenham conhecimento, foi desviado esse dinheiro, porque se não fosse desviado, teria sido pago, certo? O senhor concorda comigo? Concordo. Então, e o valor desse desvio é de R$1.641.000, e o que acabou prejudicando algumas pessoas que precisaram de atendimento, estando em dia com o INSS, e como não estava, foram prejudicados. Não sei se eu tenho conhecimento disso. Eu tenho conhecimento. Então, isso aí é um desastre para o funcionalismo. Isso aí é um caso muito grave e é um desvio de dinheiro, e muito grande, R$1.641.000. Obrigado pela parte. Obrigado, Vossa Excelência. Inclusive, nesse encontro que eu tive lá no ouvidor, que eu me referi, um funcionário, não era o local de conversar, mas ele me chamou para conversar, explicou a situação. Um funcionário público, ele necessitou do INSS e, infelizmente, não está em dia realmente. Isso da boca do próprio funcionário. Então, eu não vou citar o nome dele para não constrangê-lo perante ao poder público, ao nosso executivo, mas isso realmente está acontecendo e a gente não sabe em que acreditar. Porque quando se chega um projeto dessa envergadura na casa e ao mesmo tempo eles entram com um mandato de segurança para que não haja a economia que os vereadores de oposição fizeram as emendas, então a gente fica sem saber em que acreditar. E o que dizer, por exemplo, dos funcionários públicos que usam o transporte na nossa cidade? Está sendo descontado em folha e não está sendo repassado à empresa São Benedito. Houve um funcionário que passou vergonha em uma circular quando ele passou o cartão e não havia o saldo, não havia o crédito para ele estar andando e utilizando o seu cartão. Mas na folha de pagamento ela veio descontada. Senhor vereador, então, se não consegue uma parte, por gentileza? Conselho, sim. Dentro da sua fala, e parabenizo por ela, o vereador Juliano, quando esteve na tribuna, disse engessar. Então, acho que nessa situação, quem está se engessando é o próprio executivo. Se na ausência do pagamento do INSS, entendo eu, sou leigo, entendo eu, não há CND.
Isso trava tudo. Você não tem noção a importância de recolher esse INSS. Então eu acho que ele está sendo, não está sendo engessado, ele está se engessando ele próprio. Vereador, obrigado pela parte. Acontece o seguinte, a captação de recursos, seja do Estado, seja do governo federal, com o não pagamento do INSS, ela fica inviável. O município não consegue captar recursos de forma alguma. Então, o que acontece? Ele mandou o projeto aqui para casa, para a Câmara, para quê? Simplesmente para dividir a culpa. Para nós votarmos o projeto e ele dividir a culpa, porque não havia necessidade de enviar o projeto até a Câmara para a gente votar. Tanto é verdade que ele retirou o projeto na quinta-feira. O Executivo veio aqui e retirou o projeto, porque em reunião na parte da manhã, com o secretário de governo, nós cinco, os vereadores, nós falamos para ele que nós seríamos contrários ao projeto em 60 meses, porque o projeto que chegou aqui seria dividido em 60 meses. E nós seríamos contrários, nós seríamos favoráveis à divisão em 21 meses que falta para o senhor prefeito, ou 20 que seja, mas jamais em 60 meses. Porque quando ele pegou a administração, pegou com mais de 2 milhões em caixa. E quando não se recolhe o INSS, como não está recolhendo desde agosto, e por que insistir em ficar com aquele tanto de gente ali pagando 3.000, 3.500, 4.000 reais a cada um? Então a gente não sabe o que está acontecendo, vereador Lemão. Vereador Alves, voltando só no assunto anterior, eu acho também, isso é minha opinião, e a imprensa escrita e falada deveria ter mais critérios no dar a notícia. Se querem dar a notícia nos jogando para baixo, não tem problema nenhum. Isso aí eles decidem dessa maneira. Mas que eu estou falando porque aqui tem dois representantes de dois jornais e eu gosto de falar assim frente a frente para que não haja mal entendido, e eu não estou fazendo isso como uma provocação. Eu estou só dizendo que eu acho que nós deveríamos ter a oportunidade de falar do nosso lado, a nossa parte, porque quando acontece um fato, há os dois lados. E a imprensa escrita, a imprensa falada, só ouve, só escuta, só dá ouvido a um lado. Então, eu gostaria que essa imprensa fosse mais coerente consigo mesmo, com a população machadense, e fizesse a crítica, mas nos desse a oportunidade de explicar o nosso lado. Fica aí registrado, gostaria que fosse assim, e os jornalistas estão aqui, quem sabe eles poderão responder através do jornal. Muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, o vereador Melão, nós estivemos lá na bandeirinha de 2009, meados de 2009, onde a população rural lá pleiteavam uma construção de um postinho. Esse postinho ele foi, deu início a essa construção, e eu estive lá na semana passada e está no meio do mato. Os próprios moradores lá, que são pedreiros, estavam fazendo o serviço sem cobrar nada, entendeu? A única coisa que eles precisam lá é de material. Então deu início a um postinho que deve ter o quê? Aproximadamente 30 metros de construção, mas eu acho que nem isso, não sei, eu não medi não, mas é bem pequeno. Então, uma construção vamos colocar de 30, 40 metros, não dá isso não, mas vamos, para a gente não falar besteira aqui, vamos jogar acima. Uma construção que começou em 2009 e o nosso executivo não teve condições de terminar até hoje, até ontem, né? Porque hoje eles podem ir lá e terminar, porque ontem eu vi uma casa no Google que foi reformada em 24 horas, então quer dizer que se o prefeito enfesar, ele vai lá amanhã e termina, ou hoje, não sei. Mas então, nós não sabemos qual que é o intuito do nosso prefeito, se é de realmente executar um bom trabalho, ou se é de fazer bagunça. Eu acho que ele está querendo fazer bagunça no nosso município. Porque até hoje eu não estou vendo nada. Foi falado aqui por alguns vereadores, nossa, a abobrinha está lastrando. O pé da abobrinha já até morreu. Pelo amor de Deus. Então, mais uma vez peço a sua licença. Pessoal de ordem do novo vereador, sua fala se encerra com a intervenção com a parte do novo vereador. Boa tarde. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar, e essa lembrança sua vem com um momento muito oportuno. Está sendo reunido, está sendo feito umas reuniões lá, vereador Alves, que a comunidade do Reirinho, felizmente ou infelizmente, ela vai
ela vai acatar com os compromissos do Tribunal Coxinha. Ela cansou, está cansada, não aguenta mais esperar, conforme você falou, 40 metros, próximo 40 metros de construção, e aonde o pessoal, os ouvintes e o público presente entenderem, era feito o atendimento dentro da casa de uma senhora lá. Há o constrangimento, então foi onde teve necessidade de fazer. Um morador lá no local deu um pedaço de terreno e não foi feito a construção. Então eu acho que está certo mesmo a sociedade, a população quer valorizar por esse momento lá, que eles vão terminar lá, com certeza. Peço a atenção dos assessores da casa para que coloquem na íntegra os apartes dos vereadores Alves, quando fazer uso da palavra, os apartes do vereador Alemão e do vereador Melão, dos vereadores que fizeram intervenção uma parte na fala do grande expediente da fala do vereador Alves. Para fazer uso do grande expediente e encerrar a presença de todos os senhores vereadores na tribuna da casa no grande expediente, novo vereador Paulinho da Ambulância. Vossa Excelência se dispõe de 8 minutos.